Mas ele tem condições de jogar apenas 45 ou 55 minutos, não importa, então ele tem que começar o jogo. O esforço que ele fez pra estar ali, ele não é um vagabundo. Um vagabundo, sinceramente, essa narrativa não me pega. Mas ele não tem condição física. Aí você fica, durante todo esse tempo, em inatividade, e apresentou aquilo, tava ruim, ficou pior. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. E aí, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um PalpiteCast, sexta-feira, dia que gravamos um PalpiteCast, e vamos repercutir todos os assuntos do futebol, os principais assuntos dessa semana. E, claro, temos um convidado muito especial, já vou apresentar ele para você. Você já viu aí no título da live quem é, né? Então daqui a pouco ele vai aparecer, vai se apresentar. E vamos falar dos principais assuntos dessa semana, vamos falar da troca de treinador lá no São Paulo, a saída do Crespo, aquela saída estranha, a vinda de Roger Machado. Vamos falar também do Neymar, que não compareceu no jogo do Ancelotti para vê-lo, para saber se o Neymar ainda tem condições para ir para a Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho disso. A queda de rendimento do Corinthians e também o tropeço do Palmeiras, que perdeu para o Vasco no Rio de Janeiro. Esses são os assuntos e, é claro, vamos falar desse grande comunicador, narrador esportivo, Marcelo Duó, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui no PalpiteCast. Seja bem-vindo. Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Ângelo também, para vocês que estão aí do outro lado. Bora resenhar. Bora. Também aqui com a gente, Ângelo Sacchetti. Muito boa tarde, Paulo Arnaldo, Marcelo Dov. Sinto-me honrado, hein? Você sempre comete ser boa tarde, bom dia e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Então, me sinto honrado de estar aqui no programa. Eu, particularmente, me sinto até um coadjuvante diante da importância de Marcelo Dov, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a grande estrela. E parabéns, né, pelo convite, Paulo Arnaldo. Valeu, Ângelo. Bom, o nosso Marcelo aqui, o Marcelo Santoro, estará ausente nesta edição. Ele tá bem, viu? Foi pra ele aberto. Tá ruim. Nós estamos bem aqui, mas ele deve estar melhor na beira da praia, num lugar bonito. Então, um abraço pro Marcelo Santoro. Haters, Marcelo tá de greve hoje, o Marcelo Santoro. Então, só na próxima semana. Se hatear, o Marcelo sou eu agora. Isso aí. Fica à vontade, eu não tenho problema com isso. Aproveitando, deixar aquele like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal aqui do PalpiteCast. E vamos começar o papo, que eu quero logo falar sobre os assuntos, começando pelo São Paulo, hein, meus amigos? São Paulo Futebol Clube, na segunda-feira, resolveu demitir o Hernan Crespo, pegando nós de surpresa. Aliás, surpresa em cima de surpresa, né? Começou o Flamengo semana passada e agora o Crespo e a vinda do Roger Machado. Vocês querem falar? Bom, um monte de gente já falou várias coisas, já levantaram várias teorias, ou talvez que tenha a ver. Marcelo, o que você achou dessa demissão e também da vinda do Roger? A demissão foi uma coisa arbitrária, aparentemente. Foi como a do Felipe Luiz, uma coisa que a presidência, a diretoria decidiu. Não vejo muita lógica. Entendo a diferença, mas essa diferença já existia no final do ano. Então por que não mandou embora no final do ano, né? Perdeu-se um tempo, acho. Acho a vinda do Roger boa. Ele é um bom técnico, ele tem boas ideias. Ele tem agora uma oportunidade, talvez a última, de mostrar que ele pode ser um técnico de elite, né? Porque ele tem basicamente 2 grandes trabalhos. Um incompleto, que é aquele Palmeiras de 18, né? E o Grêmio, que ele levou para Libertadores e tal. E ontem, assim, tem um ditado no futebol, né? Técnico novo, vitória segura. Então estreou no Canindé, primeiro jogo ganhou. Da Chape. Vamos ver daqui pra frente. Vamos ter calma, porque o Campeonato Brasileiro começa da rodada 6 pra frente. Ângelo, veio um monte de assuntos dos nossos colegas tentando levantar quais possíveis motivos ou as motivações que levaram à demissão do Hernan Crespo. O que você acha em relação a isso? É difícil a gente decifrar o que se passa dentro, né, de um clube de futebol, ainda mais hoje em dia. Mas, assim, à primeira vista, foi muito estranha essa demissão, né? Foi muito estranha. E o que a gente tem que colocar, assim, de uma maneira muito clara, é que o São Paulo é como se fosse uma empresa, né? Mudou-se o presidente, outras pessoas que faziam parte, inclusive, do quadro, e agora uma nova mentalidade. E quando você fala de uma nova empresa, você tem que falar que a parte financeira, ela faz parte desse processo. Tem alguns que ganham muito, outros que ganham pouco, e esses que ganham muito acabam ficando em evidência. Provavelmente, a faixa salarial de técnico do São Paulo hoje
penso eu, ela não está mais condizente com o salário, talvez, do Hernan Crespo. Reduziu mesmo. Isso é Tem que informação. reduzir. Reduziu É, mesmo. Era 1,5 Reduziu. milhão Então. e acho que reduziu para 700 mil. Então, acho que foi uma coisa em torno Perfeito. disso. Então, o Rui Costa, como disse o próprio Marcelo, que trabalhou com o Roger, foi em maio de 2015 que ele chegou ao Grêmio, o Filipão foi mandado embora, chegou o Roger Machado, fez com que o Grêmio chegasse à terceira colocação do Campeonato Brasileiro e foi classificado a Libertadores. Então, ele já tem esse conhecimento, tem essa questão da intimidade, eu acho que isso acaba fazendo, né, pelo menos, sentido por isso. Ajuda. Ajuda bastante. E tem a questão do Roger, até Paulo, você está lembrado que nós fizemos São Paulo Internacional lá no Morumbi, né? O São Paulo começou ganhando, depois virou, e eu falei, olha, o time do Internacional era um, passou a ser outro com o Roger, time que tem um pouco mais de posse de bola, é um time que, enfim, que passa a ser até dominante. A questão principal é que, infelizmente, para ele, Roger, ele não tem um título ainda na esfera nacional. Não foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, não foi campeão brasileiro. Gaúcho, né? Foi gaúcho, foi mineiro. Copa do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, ele não tem a projeção de outros treinadores. E o São Paulo vai passar a mudar, né? Um pouco daquilo que foi do Zubeldia, um pouco do que foi o Hernan Crespo, mas o São Paulo, até mesmo das características do Roger Machado, vai passar a ter um pouco mais de posse, e isso talvez mude um pouco o status do São Paulo, mas penso eu, né, que a missão do Roger Machado, que pega o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro, hoje é o líder, acho que a questão principal é a manutenção do time lá, e ele chega também num fogaréu danado, né, Marcelo? Porque chega com desconfiança por parte dos torcedores, parte de alguns jornalistas que muitas vezes acabam criando factoides, provocando, e isso acaba não ajudando em nada. Mas eu acho que ele em si, ele chega com essa missão, né, de fazer com que o São Paulo tenha um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, e penso eu... A Copa do Brasil, mas quer que eu te fale uma coisa? Acho que o título mais... acho que está muito mais próximo do São Paulo, por incrível que pareça, é a Sul-Americana. Eu acho que é um título que o São Paulo, se tiver uma dedicação, pode beliscar e classificar-se a Libertadores de 2027. Houve realmente uma repercussão, porque a gente sempre defende, o técnico tem que ter sequência de trabalho, não tem que ter rupturas, né? E a gente se depara com em 2 semanas seguidas, né? No caso do Felipe Luiz e agora do Hernan Crespo, né? Aparentemente, o time estava encaixado, o São Paulo vinha bem, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas com o Crespo estava ali dividindo a liderança com o Palmeiras, e vem essa bomba logo na segunda-feira de manhã. Aí começou. Por quê? Foi por causa do Rui Costa. Foi por causa do Rafinha, né? Porque o jogador... ele deu 3 dias de folga, porque... Isso, aí começaram, né? Aí falaram que o Crespo não tinha uma boa relação com os atletas, que eu acho que isso deve ser normal, assim, no sentido, deve ter o grupo que gosta e o grupo que não gosta, acho que faz parte, né? Mas eu não, sinceramente, eu fiz bastante jogo de São Paulo esse ano e no ano passado, eu não tinha essa impressão. Também não. Tinha uma coisa com o Lucas, mas o Lucas eu acho que é uma outra questão, eu acho que as pessoas passam um pouco de pano demais para ele, mas com o geral, com o Luciano, que é o Caleri, não tinha nada demais. Acho que mais choca nos 2 casos, do Flamengo e do São Paulo, é que eles foram demitidos num bom momento, né? O Felipe depois de um 8-0 e o Crespo o líder do campeonato. Depois a eliminação para o Palmeiras, tudo bem, ninguém entendeu, também não entendi o Luan. Ninguém entendeu, né? Aquilo é um erro crasso, eu acho. Mas ele não fez sozinho. Eu não sei, não foi da cabeça dele. Existe todo um departamento de futebol do qual o Rui Costa faz parte. A mesma coisa das folgas. Então, assim, você que está em casa aí, você que está do outro lado, o que acontece na demissão? Como ninguém fala nada oficialmente, os repórteres recebem as coisas das fontes. Então, a direção do São Paulo elencou dezenas de desculpas, que deu mais de 10, se for elencar, para mandar embora. E aí aquilo é convincente, mas é um lado. Aí depois de um dia, 2, o staff do Crespo disse isso. Então, para você ter a sua conclusão, você tem que olhar os 2 lados. Verdade. Eu sou de um tempo, nós somos um tempo, nós todos aqui, de que a gente só dava notícia depois que via os 2 lados. Exatamente. Isso aí acabou. Então o torcedor se confunde. São Paulo mandou embora porque quis mandar.
Quando a gente é demitido de algum lugar do trabalho, ninguém fica explicando. Olha, acabou, e pronto. Agora, se der errado no fim do ano, já tem culpado. Se der certo, também. Então, então é o futebol, é isso, não tem muito o que fazer. E dentro dessa enxurrada, né, de possibilidades, eu demorei uma semana. A princípio, claro, quando eu olhei ali segunda-feira, eu falei, puxa, o que a direção do São Paulo está fazendo? Por que demitir o Crespo, que está com um trabalho aparentemente sólido, né? E aí vieram as explicações, né? Hoje eu recebi uma, não sei até onde também é verdade, mas vou até citar o nome do colega que já trabalhou comigo, por sinal, o Alexander Vieira, né? Ele, eu acho que você deve ter visto esse vídeo, porque eu compartilhei lá nos nossos grupos. Ele falou o seguinte, que o principal motivo talvez tenha sido a relação fria do Crespo com os jogadores. No sentido seguinte, ele não conversava, ele não posicionava, aí ele citou como exemplo a questão do Danielzinho, que foi sacado do time do jogo contra o Palmeiras na semifinal. Perfeito. E colocado o Luan sem nenhuma explicação, e realmente foi uma coisa estranha também essa mudança. E a história que o Danielzinho podia machucar, que foi o oficial? Aquilo estava errado, então, mentira. Aí que tá, né? A gente não... Paulo, eu penso o seguinte, acho que a gente tem que retroagir um pouco do Crespo, e eu sempre comentava, né? No tempo do Zubeldia. Dava-se uma falsa impressão que o São Paulo tinha um grande time. Eu falo que o São Paulo é um time competitivo. Isso. E ele pegou o time com vários jogadores no departamento médico. É só lembrar também a crise que envolvia, né, o corpo médico do São Paulo. E o Crespo pegou essa fase dura, então, mas quem pegou foi o Zubeldia. Também, lá atrás. Zubeldia. Entrou o Crespo, alguns jogadores saíram do departamento médico, o time teve aquela coisa, né? Parece que ele sai da UTI, fica super bem, aquele período de empolgação. Melhora da morte. Aí começou a perder. Eu falei, lembra quando eu falei para vocês que o problema do São Paulo não era o Zubeldia, ele fazia parte do problema, mas não era o centro. O time passou a oscilar para baixo. E quando você fala a verdade, dependendo para quem você fala, você vai se dar muito mal. E quando ele falou, o que o Crespo falou? Precisamos do Campeonato Brasileiro ter os 45 pontos necessários para não sermos rebaixados. Pronto, isso parece que afetou. É aí que vem essas histórias, né? Uma puxa a outra. Parece que a relação com os jogadores é muito boa. Então, eu penso que talvez ele tenha falado isso, deveria ter conversado com o presidente da seguinte forma: olha, nós temos um time competitivo, mas para ser campeão, não. Porque o Rafinha disse que o São Paulo tem que entrar para ser campeão. Esses desencaixes, um fala uma coisa, outro fala outra, o presidente. Bom, espera um pouquinho que eu acho que eu vou resolver o problema com a demissão do Hernan Crespo, que já tinha também... E não foi ele que trouxe, né? Não foi. E tem a questão do convite do River Plate, que é uma coisa também que está muito mal explicada. Saiu o Gadiardo, demoraram para contratar o Cudê. Na minha opinião, quem está falando aqui é o Ângelo, eu acho que ele tinha mais ou menos um acordo com o River. Opa, pera um pouquinho, porque um fala com o outro. O Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro e foi para o Flamengo como? A história, né? Aquelas histórias mal contadas. Não, olha, porque eu não gosto muito da arbitragem brasileira, eu não gosto muito do calendário. Acho que eu vou tirar uns dão desculpa da sogra. Aí tem alguns que colocam a sogra que está com problema de saúde e depois meses acerta com o mesmo time. Então, domingate. Aquele famoso somebody love que a gente sabe como é que termina. Então, Paulo, o que eu acho, né, a respeito do São Paulo Futebol Clube é a questão dos melindres, a questão da vaidade. Isso acaba todo mundo sendo afetado. Quem pagou o pato foi o Hernan Crespo. A questão do jogo, né, contra o Palmeiras, quando eu vi a escalação, eu falei, na hora, gente, não tem o porquê o Luan ser o volante do São Paulo, sabendo que o Danielzinho... mas ele tem condições de jogar apenas 45 ou 55 minutos. Não importa, então ele tem que começar o jogo. Exato. Porque foi assim que o São Paulo foi dominante. Mesmo quando perdeu para o Palmeiras por 3-1 na própria Arena Barueri, o São Paulo foi melhor. O Palmeiras teve sérias dificuldades. Sim. E nesse jogo, o São Paulo jogou muito mal. Eu falei que nós teríamos desdobramentos por causa do Luan e até mesmo o próprio André Silva que foi relacionado. Eu não lembro nem se ele entrou. Entrou no finalzinho. Então, e o que acontece? Isso repercute entre a boleirada. Eu falei, pera um pouquinho, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque o Luan, né, nem chegou, já vai sentar na janelinha, o André Silva chegou agora, vai entrar. Então, isso, penso eu, que são motivos para você rachar determinados relacionamentos. Então deve ter batido no teto, manda, traz outro treinador e vida que segue. A mesma coisa aconteceu com o Felipe Luiz, né, que depois a gente pode até falar um pouco a respeito disso também.
as escolhas do técnico, o mal-estar provavelmente dentro da equipe, então levaram o Crespo a sair de uma maneira tão inesperada, mas que a gente vai tentando, né, interpretar o que aconteceu. Bom, o Marcelo Dual já falou do Roger. O que você espera do Roger Machado, Ângelo? Que eu espero que ele vai ter que primeiro tirar desconfiança por parte do torcedor. Tá? Ele já começou numa declaração, tô aqui, eu quero que o torcedor confie em mim, né? Pelo Ele amor de Deus, me apoie, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pelo amor de Deus, me ajude, até porque eu estou vindo com muita desconfiança. Tudo contra. Eu vou fazer mais ou menos, apesar do Abel Ferreira, né, que teve 2 anos ruins, eu falei que na primeira partida em que ele perdesse, ia cair um mundo nas costas dele. E caiu justamente naquela goleada de 4-0 contra o Novo Horizontino. Ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, é um técnico que vai ser cobrado. Eu falei assim que a tabela ajuda o Roger Machado. Agora, nesse Sim, momento. mas ele precisa, porque ele pegou a equipe da Chapecoense, pega o Bragantino domingo. A gente sabe que o Bragantino é uma equipe que oscila mais para baixo do que para cima. Mas é em Bragança, né? É em Bragança, o jogo é em Bragança. Eu acho. Então, mas o São Paulo, por isso que eu falo que quando jogou contra o Bragantino no Campeonato Paulista, foi uma equipe competitiva e, coincidentemente, depois quando jogou contra o Palmeiras, foi aquela coisa assim meio estranha, que eu particularmente não consegui identificar. Mas agora, acho que a coisa é diferente. O São Paulo vai para Bragança Paulista, é líder do campeonato, mesmo que empate, ainda continua na liderança, então ele vai ter pelo menos esses 2 jogos para ter um pouco mais de confiança, para conhecer o grupo, e acredito que o embate dele, o mais difícil, vai ser não nesse sábado, o outro, recebendo o Palmeiras no Morumbi. Aliás, eu estarei nessa. Então, também estaremos lá, se Deus quiser, estaremos juntos aqui e juntos lá também. Meus amigos, então tá aí. Começo do trabalho do Roger Machado, teste de fogo aí na semana que vem ainda, no sábado. Bom, o Roger tem uma filosofia bem diferente, né, do Crespo, né? Sim. Mais uma daquelas que a gente fala também, vai trocar o treinador, tem o método de trabalho que é diferente, estilo de jogo. Todo mundo fala que ele é extremamente inteligente, estudioso, mas é um cara que, na teoria, passa essa ótima impressão, mas na prática ainda não conseguiu, né? Então, ele tem uma coisa, assim, essa parte da comunicação dele, eu acho que é muito mais uma resistência nossa, né, como acontece muito com o Tite, né, como o jornalismo esportivo ele é muito taxado de prezar pela ignorância às vezes, né? Então o cara quando fala muito bonito a gente não gosta, né? E é um pouco do caso dele e além do posicionamento dele de vida, político e tal. Mas o Roger ele tem uma coisa que eu acho que é isso que desgasta no longo prazo os trabalhos dele. Ele cobra os caras muito. E ele cobra os caras trabalho, campo, treino e postura. Fora. E aí pega. Porque ultimamente, você sabe, né? Com essa molecada você não pode falar de qualquer jeito. E ele cobra forte. Então, se o problema, é aí que a gente fala, onde é que tá o critério, né? Se o Crespo foi mandado embora porque ele não fala, ele era frio com os jogadores, você vai trazer um cara que chacoalha os caras a todo momento? Tem isso também. Então, e aí, né? Quando o Luciano precisa ser cobrado, como é que ele vai reagir? Verdade. Exatamente, por isso que eu falei das vaidades, né? As vaidades dominam o mundo. Isso, né? E sabe uma coisa, Marcelo? Eu escuto muito Vampeta. O Vampeta é um cara muito engraçado, mas de vez em quando ele fala algumas coisas e eu passei. Eu já tinha essa percepção, só que agora a coisa aumenta e eu gosto muito de quando ele fala o seguinte: nós estamos vivendo uma época, nós estamos aí, hoje é dia 13 de março. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, que pra mim tá mais tudo em 2 meses seguidos, hein? Pra mim tá tudo igual, vende, tá tudo certo. O Zagallo ia gostar. O que eu tenho a percepção, por exemplo, é a disputa simultânea de Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Sim. Nós temos já jogadores sendo poupados. E o Vampeta fala uma coisa que eu acho importante: o Campeonato Paulista, você vai para Santos, vem para casa, vai para Campinas, vai para Santos, vai. Gente, qual é o cansaço disso? Desculpa. Campeonato Brasileiro, Sudeste, você vai no máximo para onde? Você vai no máximo para Pará, então, hoje, né, por causa da chegada do Remo, você vai para o Sul. Então, o que ele fala é uma coisa muito importante. Para o Planalto, né? Porque não tem ninguém não de tem Goiás. Ninguém lá em Goiás esse ano. O que ele fala que é uma coisa muito assim correta, eu acho que é uma coisa para, inclusive, nós
aprofundarmos um pouco mais. A partir do momento que você começa a poupar jogadores, ele fala que há um número enorme de jogadores ruins, tecnicamente. Esses jogadores que são poupados, eles pensam que são bons. E é verdade, cara. É a pura verdade, porque eu sou poupado, eu sou muito bom. Outra coisa que eu ia falar também. Nós estamos vivendo hoje dentro do futebol brasileiro, nós temos duas equipes lá em cima, na prateleira de cima, que são Flamengo e Palmeiras. Mas peguem, por favor, até o presente momento, quais foram as grandes partidas que Flamengo e Palmeiras fizessem que possam ser aqui classificadas como as duas grandes equipes do futebol brasileiro que jogam talvez até sistemas táticos diferentes, mas que você fala, puxa vida, são merecedores de todos os elogios. Nós não estamos vendo futebol aqui, hein? Não estamos. O futebol em si, olha só, né? Premier League, você acompanha também. Então você vê um outro jogo, um jogo mais rápido, que você percebe que é um jogo mais dinâmico. Intenso. E aqui prezávamos pela técnica. A nossa técnica está sumindo, gente. E outra coisa, a classificação de jogadores. Esse jogador é craque. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Há uma série de jogadores que são colocados pela imprensa como craques. Eu falei, gente, desculpa, não é. São bons. São bons que oscilam entre bons e ótimo, mas assim, raramente. E há essa busca insana de jogadores, craques, que são salvadores da pátria. Não são, gente. Comecem a ter um pouquinho mais um pouco mais, sabe, tem um nome, de calma, né? Sabe por quê? Carência. É carência. Mas sabe por quê? Claro. Nós temos uma situação tão difícil, Marcelo, essa questão do Neymar ou não ir para a Copa. Sabe o que é isso? Foi o último jogador que nós tivéssemos que, puxa vida, olha, foi lá entre os 3 principais jogadores do mundo. Então nós É o único craque. É o único craque, assim, que até o último gol que o Brasil fez na Copa de 2022, que foi o gol contra a Croácia. O único jogador que tomou essa atitude, por quê? Porque nós não temos jogadores que resolvam problemas. Eu sou de uma geração, eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Eu tenho 56 anos de idade com um cara de 57. Mas o que eu digo é que na década de 70 e 80, você poderia ter a possibilidade de fazer 3 ou 4 seleções. Tranquilamente. E hoje, olha só, o Éder Militão foi lateral direito na Copa de 2022. E deve ser na próxima se ele estiver bem. Provavelmente. Nós temos carência nas duas laterais, nós temos a carência do meio ofensivo e nós não temos centroavante. Então, aquilo que é ausência nas equipes de futebol, não só no futebol brasileiro, nós também não temos na seleção brasileira. Isso é culpa de quem? Da formação. Nós temos sobrando goleiros. Atacantes de beirada. Não, nós temos zagueiro. aos montes, nós temos goleiro, zagueiro, volante. Isso nós temos aos montes. E beiradas. Mas se você falar em termos de qualidade, de jogadores, camisa 10, cara. nós não temos um camisa 10. É. E se você pegar na década de 70, Marcelo, você pode Você colocar. sabe quem me surpreendeu essa semana um pouco? Quem? O Josué. O meia que é português. Ah, lá, esse eu já conhecia. Ele não me surpreendeu nada. Ele, a qualidade do ele 10, é né? o melhor jogador do Coritiba. Cara, o Coritiba foi uma Série B bem mais ou menos. Foi campeão, tudo, né? Você tem mais 3 rodadas, entregava o título pro Atlético. Perfeito. Mas o que o Josué joga de bola é brincadeira. O segundo gol do Coritiba em Itaquera, o que ele tapa que ele dá de primeira é quem vê antes. Esse cara nós não temos mais. Porque a gente tem um fenômeno, tem a formação, que eu acho que é muito importante e a gente não tem mais formação, né? Você já tem transmissão sub-17, sub-20, campeonato transmitido na televisão, todo mundo quer ser campeão. Então você não quer formar mais, você quer ser campeão. Você precisa ser campeão, senão você perde o emprego, né? No caso dos Fomentar treinadores. negócios também, tem tudo E aí isso, né? Quem se destaca vai embora, a gente nem vê. Tá cheio de jogador lá. Tem o atacante do Brentford que eu nunca tinha visto jogar. Que é o vice-artilheiro da Premier League, o Igor Paixão. Igor Paixão, né? O Igor Thiago, uma coisa assim. Esse cara tem que estar na Copa do Mundo. Só que a gente não viu esse cara aqui. Então, o que a gente tem disponível no futebol brasileiro é o cara que não conseguiu ir para a Europa, ou seja, ele é mais fraco, né? Ou o molequinho que está começando, e aí ele vai jogar um ano aqui, vai embora, Estevão. Ou o velho que não aguenta mais e tá aqui. Vem pra cá. Neymar. Se o Neymar fosse essa bola toda que né, se não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, ele não estaria no Santos, gente. Ele estaria jogando lá. Perfeito. E essa discussão sobre ele na Copa não existiria. Entendeu? Só que ele é um cara que as pessoas fantasiam o Neymar que não existe mais. Sim. Ele pode ficar 0 bala. Ele não vai ter nunca mais o arranque que ele teve. Ele não vai ter mais o deslocamento lateral que ele teve. Ele vai ter os lampejos Lampejo. do talento que ele tem.
Aí as pessoas falam assim, mas o James Rodrigues joga na Colômbia. O James Rodrigues joga. Ele joga, né? O Neymar nem jogar não joga. A gente vê o Neymar em campo uma vez sim, 2, 3 jogos não. O cara não tem uma sequência. Então como é que a gente vai considerar... Eu falo isso na Band News FM todo dia. Eu faço a contagem regressiva para ele parar de jogar, não para ele ir para a Copa do Mundo. Infelizmente. Pô, o que ele fez em 2022, cara, ele teve uma lesão no primeiro, segundo jogo, e ele voltou para jogar contra a Croácia, e ele fez aquele gol, tava lá, narrei o gol, narrei o jogo. O esforço que ele fez para estar ali, ele não é um vagabundo. Um vagabundo, sinceramente, essa narrativa não me pega. Mas ele não tem condição física. Então como é que vai fazer? Acabou para ele. Sabe, assim, acho que se ele tiver... Eu até acredito, por outras questões, que ele pode até ser chamado, são 26 na lista, e o Rodrigo não pode mais jogar. Então tem uma vaga de um 10. Mas eu acho muito difícil ele ir pra lá e fazer o que ele já fez. Ainda mais ser aproveitado, né? Pode até ir, mas como vai aproveitar ele? Muito, ainda mais com um técnico como o Ancelotti, né? Que tem um tipo de jogo que não cabe um cara que não consegue jogar, correr e marcar. Já que a gente foi pro assunto do Neymar já meio naturalmente, o que vocês acharam da terça-feira, dele não surpreender a todos, o Ancelotti ter programado para ir vê-lo, visitar, porque o Ancelotti não foi para ver outro jogador, Não, foi para ver o Neymar, né? Isso é culpa do Santos, né, na verdade. O Santos deveria ter assumido em nota oficial que o Santos mandou poupar porque queria poupar, porque tem que jogar um clássico contra o Corinthians. Até aí não tem nenhum problema. Certo. Nisso não vejo um problema nisso. Foi um erro de comunicação, então. É porque as pessoas no Brasil, no futebol, assim, ninguém assume mais nada. Então as pessoas deixam as coisas acontecerem. Estourou nele, no próprio Neymar. Porque tem gente que acha que ele não quis jogar. E pelo que o Vojvoda disse na coletiva, foi o Vojvoda que não quis que ele jogasse. Como é que ele vai fazer? Se o técnico não vai botar, ele não vai, pô. Entendeu? E o Santos não tem nada a ver com a seleção brasileira. Isso. O Santos decide Santos a vida é a vida dele. É. Planejamento do Santos. Ia jogar fora de casa com o Mirassol. Dá pra jogar sem Neymar? Dá, tanto deu que empatou o jogo. E poderia ter ganho. Certo? Tem um clássico contra o maior rival, que é o Corinthians, em casa. Qual jogo o Neymar vai jogar, gente? É claro que é com o Corinthians, entendeu? Então acho que faltou conversar com a CBF e tal. E assim, isso eu acho que tem um peso quando você fala publicamente: eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu sei. O Neymar, tecnicamente, não precisa mesmo provar nada pra ninguém. Só que nós estamos em 2026, a gente tem um treinador que não está aqui, que veio pra cá, que não é daqui, que não vê no Neymar o mesmo peso que os técnicos daqui têm nele, e ele precisa mostrar, sim, que tem outras valências que ele precisa provar. Outras valências. Que não seja o drible, o cruzamento, a batida na bola, mas que ele consegue correr, que ele tem intensidade, que ele pode marcar, que ele pode fazer uma condução de bola, que ele pode... As coisas que o Ancelotti quer pro modelo de jogo dele. Ele precisa provar que ele tem capacidade para fazer hoje, 2026. Nem que seja por alguns minutos nos finais de jogos de Não Copa do Mundo. importa, entendeu? Agora, o Santos causou um desgaste para todo mundo, inclusive pro Neymar. Olha, Paulo, com relação ao Neymar, estou olhando até aqui o tempo que a gente tem disponibilizado, talvez fosse um programa para falar só dele. Mas vamos lá fazer que nem um Carrasco, por partes. Primeiro, se eu fosse o Neymar, eu falaria: eu tenho condições de jogar contra o Mirassol, eu vou jogar. Por quê? Porque é uma partida a menos que eu tenho para poder provar por A mais B que eu tenho condições de ir à Copa. Porque fica a incógnita. Por que que ele não quis? Porque ele se sentiu talvez inseguro. Fala: caramba, e agora? Eu vou precisar de mais um tempinho. E se não jogar contra o Corinthians? Quanto tempo ele vai querer para demonstrar? Ele precisa demonstrar. O Corinthians se machucar. E tem outra coisa também que eu ia falar a respeito, que ninguém pode encostar no Neymar. Tomara que o Ranieri jogue, que eu quero que dê uma chegada nele para saber se efetivamente ele vai ter condições de jogar, porque ele vai estar achando que chegar numa Copa do Mundo, se enfrenta uma Argentina, se enfrenta uma França, por favor, Neymar, pode pegar a bola que ninguém vai chegar em você. Então, eu acho que há algumas situações em que ele mesmo precisa saber que o futebol é um esporte de contato, eu não preciso dizer isso para ele. Né? Agora, né, ao que se diz, ou pelo menos eu li até da credibilidade, é o Bola VIP. Foi o único site que eu vi que deu essa notícia, de que há indícios de que o presidente da CBF tenha conversado diretamente com o Neymar, e o Ancelotti ficou como? Ficou pistola. Exato.
Eu falei, pera um pouquinho, vocês estão querendo Isso fazer não o quê? pode, né? E nós já vimos esse filme antes. Tá? Alguma coisa um pouco parecida com o Romário em 2002, o Filipão acabou assumindo a bronca, não levou, e a sorte dele é que ele foi pentacampeão do mundo. Mas esse atual momento é um pouco mais complicado. Né? Bem mais complicado porque o próprio Neymar, e isso também, para quem está de fora e olha o futebol como eu olho há tanto tempo, eu acho que ele não cuidou da matéria-prima dele, corpo, como ele deveria cuidar. Porque é o instrumento de trabalho dele. Aquilo que ele faz fora de campo é problema dele. Só que, a partir do momento que ele está precisando, ele não vai ter Dedicação. a O problema resposta. dele não é, né? Não. É e não é. Então, e isso. acontece o seguinte: nós temos hoje uma geração, e isso talvez esteja intrinsecamente ligado. Você vai na internet, eu quero tal coisa, entra lá no Google. Agora não tem o Google, eu tenho o ChatGPT, eu tenho inteligência artificial. Gente, você não vai conseguir resolver os seus problemas da noite para o dia, porque existem processos a serem cumpridos e parece que ele está querendo superar alguns processos, inclusive fazer com que o resultado final seja tão positivo a ponto de quem está no comando falar, não, pode ficar tranquilo que você vai ser convocado. Não é assim que a banda toca. Eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. eu também Você acho. falou de estilo de jogo. Eu acho. Aliás, eu tenho certeza de que ele quer implementar um sistema de jogo, Carlo Ancelotti, nos mesmos moldes do Real Madrid, e ele está lamentando demais a contusão do Rodrigo, porque Sem o Rodrigo dúvida, fazia parte desse processo, de jogar num 4-3-3, jogar em transições, porque o Neymar, se ele entrasse, seria um jogador que ia ser, eu diria O para você, Bellingham. ia ser um Bellingham, mas eu tô falando que esse 4-3-3, o Neymar não está encaixado. Não entra, entra. Não, ele não entra nisso. Processo, rapidez, Vinícius Júnior de um lado, Valverde do outro, um jogador que era o Benzema. Então, ele já tem esse espelho, ele já tem essa tática. Mas o Neymar, ele vai mais atrapalhar, a não ser que o time esteja ganhando por 2-3-0, o Neymar vai lá, segura a bola, faz aquilo que você sabe fazer. Ou uma última cartada, né? Num jogo. Ou última cartada. Você Mas põe lá mais um Não. cara para atacar e. se o Neymar estivesse em condições de, talvez até com um falso centroavante, mas É da isso. maneira como Que ele eu se acho encontra... que ele deveria jogar assim. Exatamente, lá na Nossa, frente foi fazer uma burrada contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez 1-0, uma bola que ele deu um passe equivocado. E ele Aí perto o do gol é genial. Ele é E ainda genial. falaram, culparam o Voivoda porque colocaram o Neymar para ir buscar o jogo ali naquele setor. Que a bola não do campo. chega também, né? A bola não chega. A bola não chega. Que nem o Robson no Novo Horizontino e Palmeiras. É, a Ficou bola tão não enfiado chega. lá que ele teve que vir no meio de campo para pegar a bola. Mas é isso. É exatamente isso que está acontecendo. E esse capítulo do Neymar só vai terminar em maio, a convocação da Copa, e a gente vai saber de Toda fato. semana a gente fala aqui. O Marcelo Santoro tem uma esperança ainda do Neymar. Aliás, Marcelo Santoro, se o camarão tiver bom aí em Ilha Bela, aproveite, viu? É. Uma boa cervejinha vai bem. Ele tá ali com a esperança do Neymar. Bom, passamos pelos assuntos do São Paulo, do Crespo e a chegada do Roger Machado. Já falamos, já emendamos aqui direto com o assunto do Neymar. Já vamos falar do Corinthians, queda brusca aí do rendimento do Corinthians. Aliás, não sei se o Corinthians começou bem essa temporada. A gente vai discutir já. E vamos falar também do tropeço do Palmeiras, mas que o Palmeiras conquistou o Paulistão e consolidou, né, um bom começo de temporada e jogadores aí que estamos observando que estão entrando aí, inclusive John Arias, né? Conto com o seu like, interaja aqui com a gente também, manda sua mensagem aqui no quadro de comentários, fale aí o que você tá achando do programa. Haters, atenção, haters, só no próximo episódio o Marcelo Santoro estará aqui. É isso aí. Vamos virar a página e falar agora sobre o Corinthians. Estive lá, inclusive, na Neoquímica Arena. Tivemos. Corinthians 0, Coritiba 2. E o que está acontecendo com o Corinthians? O que aconteceu, na verdade? Ou que vem acontecendo? Eu acho que o Corinthians não vem jogando já há uns 3 jogos, assim, que baixou demais o nível. E acho que contra o Coritiba foi mais um degrau para baixo. Eu vou te dizer que desde o jogo contra o Flamengo foi o único que o Corinthians jogou esse ano. Vou te dizer. Concordo. Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que primeiro tem uma certa barriga cheia do grupo, que acho que hoje com a visita da Gaviões lá talvez melhore, né? Uhum. Eu acho que tem alguns jogadores sentando em cima dos 3 títulos e é preciso dizer, e quando eu falo isso os corintianos não gostam, mas ganhou-se uma Copa do Brasil numa final contra o Vasco da Gama. Ganhou-se um Campeonato Paulista do ano passado, num contexto diferente, com o Palmeiras enfraquecido. Ganhou-se um jogo de uma final, de um jogo único. Sabe?
É assim, o Corinthians ganhou. Matheus Pereira tá machucado, tudo bem, mas ganhou o Matheus Pereira. Ganhou o Alan. Gabriel Paulista. Tem jogadores que o clube nem contava. André Luiz pintou lá. Nasceu lá. Bidon ganhou um status, melhorou seu futebol. Então por que o time tá jogando menos? Então a comissão técnica tem que responder isso. Certo. Porque não é normal. O que aconteceu contra o Coritiba na Arena domingo foi quarta-feira. Foram 90 minutos, um recital sobre o nada. Nada, mas um chute no gol do Coritiba. Não exatamente. Deu. Não criou nada. Sabe? Então, o Yuri Alberto está fazendo tanta falta assim? Então, eu acho que tem uma coisa assim, o Dorival tem um modelo de jogar que também tem prazo de validade, entendeu? Tinha na seleção, e aí quando o time apresenta um problema, ele não tem saída. Não tem Isso solução. ficou tão claro na coletiva do Lucas. Não é tão claro. Não, hoje foi todo mundo mal. Não sabemos por quê. Foi um dia ruim. Pô, pelo amor de Deus. Contra a Portuguesa não era para ter ganho. Ganhou. Verdade. Perdeu pro Novo Horizontino, porque devia ter perdido, né? Foi a mesma coisa, não fez nada. Jogo horroroso. Então, assim, contra o São Bernardo era time reserva, não dá para contar e tal, mas contra o Palmeiras em casa não consigo ganhar. Então, tem alguma coisa acontecendo que acho, uma mistura de tudo, dos jogadores que estão muito... Ganhei 3 títulos, então não esqueçam, como disse o Bidu, e de uma comissão técnica que tem uma limitação. E agora eles vão começar a ser olhados e cobrados. Tá certinho. Ângelo. Bom, você sabe que eu sou um crítico contumaz do Corinthians e eu tenho lá as minhas razões para isso. O que o Marcelo falou, eu vou pegar o gancho dele e vou destrinchar aqui. Se você pegar a escalação do Corinthians contra o Novo Horizontino, meio campo, Ranielli, Bidon, Alan, Garro e teve mais um. Eram 5, né? Eram 5 jogadores de meio campo, que era o André. O André. Então, eram 5 com o Memphis à frente. No banco de reservas tinha os atacantes. Esqueceram de avisar o Dorival que não tinha o jogo da volta. Então, mas olha só, no banco de reservas o Corinthians tinha como atacantes o Negão, né? O Guinegão. Tinha o Vitinho, tinha o Kaique, tinha o Dieguinho e tinha o Vitinho. Aí um deve ter olhado pro outro e falou assim... E o Pedro Raul, poxa. E o Pedro Raul, pô. Ó, um deve ter olhado para ele, pro outro, assim, no banco de reservas e ter falado o seguinte: nós somos muito ruins. Porque o Dorival foi para lá para congestionar o meio-campo e dar mostras, daquilo que o Marcelo disse, que ele não consegue arrumar outras alternativas. Isso é erro também de montagem de elenco. Porque você tem que ter um jogador liberado. Claro. Todo mundo tem. Quando que você viu, com todos os defeitos também que o Abel Ferreira tem, que ele vai ter que achar uma outra forma do Palmeiras jogar, que esse negócio de casquinha já deu. Quando que você viu o Abel Ferreira colocar 5 jogadores, os famosos Armandinhos no meio campo? Nunca. Nem o Hernan Crespo, nem o Zubeldia, nenhum outro treinador, nem o Tite, hein? Pra que o time colocou 5 jogadores? O que o Novo Horizontino fez? Fechou o meio-campo, o Corinthians tentava jogar com as laterais, não conseguiu, e foi aquela aberração, você mesmo falou, foi um jogo horroroso, e foi. E o Novo Horizontino mereceu a classificação. Marcou o Bidu e o Mateuzinho acabou. Contra a Portuguesa, deixa eu falar um negócio pra vocês muito claro aqui, porque eu estive lá no Canindé. Tava lá. Eu falei, gente, o Corinthians não quer se classificar, não. O Corinthians não jogou absolutamente nada. A Portuguesa teve o jogo nas suas mãos. Foram várias oportunidades. René perdeu pênalti no tempo normal e a Portuguesa perdendo pênaltis. Aí uma hora o Charles falou assim pra mim, Ângelo. Defesaça no segundo tempo. Fez? Uma ou duas. Aí eu peguei, olha, Charles. Sabe o que vai acontecer com a Portuguesa? Aquilo que a gente já conhece no futebol. Daqui a pouco o Corinthians faz um gol e a partida vai aos pênaltis e o Hugo Souza vai se tornar o herói. Pô, cara, o Vitinho entrou, aquela coisa do vamos que vamos, tira o Matheus Bidu, bota todo mundo, bota até mesmo o filho dele pra jogar. Acabou empatando. Foi pros pênaltis, o Garro perdeu. Eu falei, tá aí, ó, Portuguesa, tô aí que a gente não quer se classificar. E o René perdeu, aí foi toda aquela história que a gente já conhece. E foi para Novo Horizonte também para não se classificar. Por quê? Porque o próprio Dorival já tinha dito que queria tempo para treinar o time, que eles estavam cansados. Aí você fica, durante todo esse tempo, em inatividade, e apresentou aquilo, tava ruim, ficou pior. E por isso que a Gaviões foi lá hoje para dar uma prensa nos caras, porque o jogo é contra o Santos e assim. Essas primeiras rodadas, ou pelo menos acho que eu fiz a contagem, são 18 até o início da Copa. O Corinthians precisa pontuar, porque talvez boa parte dos seus jogadores titulares não voltam. E o Corinthians vai querer correr atrás. Depois a gente sabe muito bem que o segundo turno, a segunda parte, né, o segundo semestre, é um pouco mais difícil.
Se o Corinthians quiser dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, tem que ser agora com os jogadores que estão lá, porque depois a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil e tem outra coisa, Marcelo, aquilo que eu achismo. Eu não sei se o Dorival dura até lá. Eu tô com essa percepção que ele não vai durar. Eu acho que não também. Uma coisa me chamou a atenção do jogo de quarta-feira. O desempenho terrível. E ele não jogou ainda essa temporada nada bem, em nenhum momento. Memphis, exato. Errando passe, a bola chegava nele, a jogada do Corinthians morria nos pés dele. O que vai ser desse holandês daqui pra frente nessa situação? Bom, já dizem, o Corinthians até quer renovar, mas eu acho que não deveria. Deixa gravado aqui. Ele vai pra Copa, ele não volta, e ele vai na FIFA acionar o Corinthians. Escreva aí. É o que vai acontecer. Ele tem um salvo-conduto pelos gols que fez em alguns jogos importantes, como fez na Copa do Brasil contra o Palmeiras, a própria final contra o Vasco. Contra o Atlético Paranaense, antes que o Corinthians era para ter caído, e aí ele salvou. Exatamente. Aí o que acontece? Até agora não fez um gol. Por tudo que ganha, por tudo que representa e por tudo que fala, ele tem que resolver. Por isso que eu falo a questão da nomenclatura craque. Você não pode ficar alocando essa palavra para qualquer jogador que aparecer lá. Por quê? O Neymar não veio para cá, por quê? Porque não tinha mercado. Claro. O Memphis veio pra cá por quê? Porque não tinha mercado. Porque não Agora tinha tá mercado trazendo uns também. amiguinhos aí, né? Não, o Vampeta que falou, né? Ele liga pros amigos dele e fala, vem pra cá porque aqui é a moleza. Ué, não é. Tá o Lingard aí, ó, com 32 anos, vem o Zacarias. Então, o Corinthians passa a ser, inclusive, motivo de chacota diante dessas aberrações. E o que mais me surpreendeu também, naquela mudança de 4 jogadores de uma vez, o Memphis não saiu, foi sair quase pro final. Né? Porque não tiram ele, né? Não dá pra tirar. E aí o Corinthians ficou sem meio de campo naquela mudança. Ficou cheio de atacantes e ficou sem meio de campo. A única mudança que ele tinha que ter feito era tirar o Bidon, que não é segundo volante, pra botar no lugar ali do Garro, pra armar o jogo e tal. Isso. E o Guinegão do lado do Memphis, era só isso. Ou tira o Garro ou tira o Bidon. Tira os dois e o Corinthians não tinha articulação. Exato. Mete um monte de gente lá. Complicado. E, bom, acho que do Corinthians mais alguma coisa para pontuar. Clássico. Esperar depois do clássico, que eu acho que o Corinthians não ganha lá. Eu também acho que não ganha, não. Então, E o bicho vai vai pegar. E Talvez, pra mim, isso é o favorito. Corinthians talvez até, não é que melhore, o Corinthians talvez tenha um pouquinho mais de chance se o Yuri Alberto entrar para jogar no ataque, que é um jogador, assim, é amor e ódio no mesmo dia ou no mesmo minuto, né? Que ele acaba, aquela penalidade máxima que ele pega a bola no intermediário, dribla todo mundo, dribla até o bandeirinha, aí o Zé Ivaldo deu aquela pernada nele, vai bater o pênalti, bateu o nariz dele. Depois ele faz o gol, é assim, amor e ódio em questão de minutos. Mas o Corinthians depende muito dele, aquele centroavante chato que corre para lá e para cá. Esses, quando sair, vai... Não, vai trazer problemas. Inclusive, ele até atualizou, né? Ele renovou o passaporte italiano dele, então provavelmente ele deve... E ele é jovem ainda, né? Jovem, né? 22, 23 anos no máximo. Acho que é 24. 24 já? Acho que completou 24. Então, um jogador Mas é novo, jovem. muito novo. Novo, né? E não tem um substituto autor, porque o Guinegão não tem aproveitado as oportunidades. Verdade. Infelizmente. Verdade. Maravilha. E agora vamos falar do Palmeiras? Eu já quero falar um pouquinho da carreira aí do Marcelo Duó. Eu tenho umas confidências aqui para contar. Não. Opa, não. Eu não sei se ele vai lembrar daqui a pouco. Palmeiras e Vasco. Palmeiras conquistou o título com todos os méritos, numa chuvosa cidade de Novo Horizonte, mas veio desfalcado para jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. E o Flaco continua, para mim, sendo o melhor jogador. Elegeram o Vitor Roque lá, mas para mim o Flaco Lopes é o grande nome da temporada no Palmeiras. Também acho. Eu esperava essa derrota porque, acabou o jogo em Novo Horizonte, os caras saíram meia-noite de Novo Horizonte. Que é longe. Busão, mandando ver. Festa no dia seguinte, premiação da federação. Não tem como jogar intenso, né? É óbvio. Tanto é que na rodada pós-estaduais, só o Flamengo ganhou. Verdade. Dos campeões. O Grêmio empatou, o Cruzeiro perdeu, né? Então, o Bahia empatou com Vitória. Então, é normal. Eu acho super normal. Não vejo problema nisso, não. Sinceramente, eu acho que o time que tem mais margem para crescer no futebol brasileiro até o final do ano é o Palmeiras. Pelos caras que estão lá, porque daqui a pouco o Arias se encontra, o Evangelista já está entrando, daqui a pouco ele pode ser um bom backup para o Marlon Freitas. O meio de campo do Palmeiras é muito bom. Sabe, a única falhazinha ali é que não tem não tem um lateral esquerdo para substituir o Piquerez. Esse Arthur é bom, esse moleque que tá vindo aí. E do outro lado, o Kelvin para mim é mais ou menos, e o Giai é só para bater, né? Até bati no microfone aqui. É só para bater. Então falta
Mas, cara, eu sinceramente acho que o Palmeiras vai melhorar muito ainda. Mais do que o Flamengo, porque o Flamengo já tá jogando no limite. Ângelo? Bom, já acho que o Palmeiras tem, né, essa margem de crescimento com a chegada do Arias. E tem o Paulinho, que a gente não falou. Tem o Paulinho. A minha única dúvida, é assim, a relação de harmonia entre a Leila e o Abel, penso eu, já não é a mesma, e eu vou dizer por quê. No final do ano, quando ela disse o seguinte, que o Palmeiras não precisaria da equipe titular para bater o Vitória, o Sub-20, veio todas aquelas histórias. Eu não sei de que forma o elenco acabou recebendo isso, mesmo sendo ela mandatária. Todos lá têm as suas, as suas parcelas de culpa. O Palmeiras fez uma partida horrorosa contra o Flamengo. Acredito eu que abdicou de jogar, né? Lá em Lima? No final Sim. da Libertadores. Abdicou de jogar Sim, sem contra o dúvida. Flamengo lá em Lima. Então, Foi veio para triste. veio para 2026 e eu vejo de vez em quando o Abel falar que é a contratação da presidente. Do John Arias. Entendeu? Não foi um pedido dele. Sim. Porque, pelo menos eu tenho a percepção de que ele não gosta de trabalhar com jogadores um pouco mais famosos, talvez seja até um pouco maior do que ele, né? O jogador em si é maior do que o Abel, e talvez ele tenha essa dificuldade de ascendência. Ó, eu mando, E eu faço, acho aconteça. desnecessária essa fala dele, né? Pois é, por Ainda isso que eu mais em acho. relação ao Arias, que é um cara que não tem esse perfil de... Não tem, um cara Cara humilde. tranquilo. Aliás, um dos responsáveis, a meu ver, né, junto com o Renato, para que o Thiago Fluminense Silva. chegasse até a semifinal sem do dúvida. Mundial de Clubes. Sem dúvida. Né? Foi um jogador importantíssimo, muito. foi merecidamente para a Premier League, não foi para uma equipe de Deu ponta, azar, né? Pegou um time um azar ruim. desgraçado, um time ruim. O Palmeiras aproveitou a oportunidade para fazer um negócio com dois objetivos. Primeiro, fortalecer o seu time e evitar que o Flamengo talvez pudesse contratá-lo. Exatamente. Né? Até mesmo E retorno outra, pro Fluminense. tem uma saída provável aí do Alan até o meio do ano, né? Sim, o que seria também, né, uma entrada de recursos interessantes, mais de 250 milhões de reais para o Palmeiras. Então, como eu falo, eu acho que o John Arias é um jogador diferente, que ele tem tudo para melhorar a equipe do Palmeiras. Eu só acho, essa na minha opinião, esse encaixe de marcação, acho que o Lucas Evangelista marca mais que o Andreas Pereira. O Andreas Sim. Pereira é um jogador que chega mais à frente, mas e o Marlon Freitas também é um jogador que organiza o time. Eu penso uma outra coisa do Marlon Freitas. Ele, além de ser um bom volante, que articula bem o jogo, é um líder. Eu acho ele mais líder para organizar o time do que o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é um capitão, mas quem vai organizar o time do Palmeiras agora é o Marlon Freitas, por isso que o Palmeiras o trouxe. Foi a melhor contratação do Palmeiras. Também acho. Eu falei, gente, o Marlon Freitas, para mim, foi a melhor contratação do Palmeiras. Agora, são essas coisas. Lucas Evangelista tá voltando. Aliás, o próprio Abel Ferreira disse que ele queria contratá-lo quando ele estava no Estoril, né, no Braga. Quando ele estava no Braga, estava no Estoril, ele queria contratá-lo. Então, é um jogador há muito tempo já no radar do próprio Abel Ferreira. Então, o Palmeiras, a meu ver, só pecou em não contratar um lateral direito e o Lucas Ramon, a meu ver, se ele vai para o Palmeiras, resolveria o problema nas laterais. Resolveu o São Paulo. Resolveu o problema do São Paulo. Você vê lá quantos e quantos jogadores passaram por lá e não resolveram nada. O próprio menino que veio na metade do ano já foi embora. Então, o que eu penso é que o Palmeiras tem, a meu ver, mais do que o próprio Flamengo. Eu penso, sabe o seguinte, o Flamengo vai passar por uma etapa de renovação. Técnico Arrascaeta, Precisa. e um técnico Tá na hora. novo, né? Novo. Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Então, o que Tem acontece? os caras Vai que- precisar os fazer dois essa zagueiros. renovação e a gente sabe que quando um time está ganhando, o processo é um pouco mais suave, né? Mas a partir do momento que o time está passando por todas essas turbulências, se toma uma cacetada na Libertadores, você vê o Palmeiras disparar no Campeonato Brasileiro, não é meio? Aquilo vai virar um barril de pólvora danado. Então, mas eu penso que o Palmeiras, a meu ver, esse ano, aquilo que o Flamengo foi em 2025, eu acredito que é o ano Palmeiras do 2026 Palmeiras. também. Maravilha. Tá gostando do nosso bate-papo aqui, semanal? Deixa o like. Se ainda não for inscrito no nosso canal aqui do PalpiteCast, inscreva-se no nosso canal. E haters, semana que vem Marcelo Santoro estará de Não, volta. fala, se você estiver gostando, a culpa é do Marcelo Duarte. Agora é Se outro tiver gostando, a culpa é minha. Deixa eu falar, vamos falar agora de um pouco da carreira, Marcelo? Bora. Pô, eu lembro do Marcelo, do Ó. Com cabelo. Com cabelo, no terra. No terra. Terra? Olha aí. lembro de você. Aliás, quando eu. Terra Esportes TV. Deixa eu ver se eu não vou me enganar com o ano, mas acho que foi 2008. Pequim. Eu terminei os meus cursos de comunicação, fiz curso na Rádio Oficina, né? Enfim, tava começando, dando aqueles primeiros passos. Aí eu fiz um portfólio, né? Claro, você sai das coisas, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um portfólio, né?
Aí fiz um pedacinho ali, um trechinho. Até foi um produtor musical, que eu não sabia editar naquela época. Hoje eu nado de braçada, né, em edição. E aí eu peguei um trechinho de um amistoso Brasil-Uruguai no Morumbi, acho que de 2007, ou mais ou menos daquela... deve ter sido de 2007. E aí mandei pro Marcelo Duó. Ele não vai lembrar, não vai lembrar, não vai lembrar. Eu respondi? Respondeu. Aí. Respondeu. Gente bom. boa. Respondeu. Eu costumo responder tudo. Então, ó... Eu sabia que ele não ia lembrar, porque não, faz não, faz muito 2008, faz tempo, muito muito tempo, né? E é normal, a gente conhece tantas pessoas, e já aconteceu também comigo, a pessoa vir me abordar e falar, lembra daquele? Eu falo, cara, não lembro. Faz parte. Legal, tá vendo? O nosso mundo é muito pequenininho, né? E como muda também as coisas, né? Muda Muda bastante. Por isso você tem que tratar todo mundo bem. É verdade. Não sabia de amanhã. Não né? sabe dia de amanhã. Mas, Marcelão, fala um pouquinho da sua carreira, do seu atual momento. Hoje você está, então, na X lá com a gente. Isso. Aliás, está começando a pegar bastante. Vem novidades por aí, vem Que programas novos que a gente estava hoje, inclusive, fazendo piloto lá para fazer uma espécie de noticiário que a X Sports vai lançar em breve. Legal. Com a gente, comigo apresentando, é muito legal, estou muito feliz com isso. O Gols pelo Mundo e transmitindo um monte de jogo lá, estou muito feliz. Lá é um espaço que eu sempre quis. Porque, assim, né, eu sou um cara do rádio. As pessoas me conhecem mais pelo rádio, pela Band News, pela Rádio Globo antes, pela 105 e tal. Eu construí minha marca nisso. A Rede TV é uma oportunidade de fazer coisas muito legais, diferentes, né? A gente fez NFL, fez Superliga, fez NBB, fiz jogo da NBA aqui. Tem a Série B, que a gente está indo para o segundo ano e tem mais 2 agora, né? Esse o ano que vem de contrato para a gente fazer numa rede aberta, mas que a marca da Rede TV, ela é do entretenimento, né? É o TV Fama, é a Sônia Abrão, é o João Kleber e tal, e ele sempre teve um esporte forte, mas não é o core business da empresa. E eu sempre quis trabalhar num canal 100% de esportes, com uma consistência. Eu trabalhei no antigo Sports Plus que a Sky tinha, mas foi uma experiência curta de 3 anos, eu era muito novo, ali eu aprendi muito, e eu queria um lugar que me consolidasse como narrador de televisão. E eu acho que a X Sports é um espaço muito bom para isso, e não é nada com a Rede TV, porque na X Sports eu estou mais vezes no ar fazendo isso. Na Rede TV eu transmito um jogo por semana, né? Às vezes 2. No próximo final de semana eu vou fazer a Série B e o Alemão. Na X Sports eu faço 4, 5. É outra exposição dentro daquilo que eu faço. E com campeonatos europeus, então muito legal. E esse ano pintou o Amazon Prime Video, para fazer NBA, que é um xodó que eu fazia na Sky, adorava, e fiquei um tempão sem fazer, e ganhei essa oportunidade, graças ao Napoleão, de fazer lá. Então, poxa, é um momento muito legal. Estou me preparando para ir para mais uma Copa do Mundo pela Band News. Em junho a gente embarca. Legal, boa cobertura. Vai ser muito legal. Então eu estou me vivendo profissionalmente o melhor momento da minha vida. Assim, não tenho do que reclamar. A estrada é longa, foi muito dura, mas graças a Deus a gente conseguiu se estabelecer. Eu comecei em 2008. Eu ainda comecei em tô 2004. buscando, e nós somos mais ou menos quase da mesma idade. Exato. O Marcelo já perdeu os cabelos, eu tô perdendo. É que eu assumi antes. Daqui a pouco ele vai... Eu mandei passar Rapaz, a a máquina. esposa não deixa, viu? Não deixa, ela não. quer que eu faça o contrário, implante. Quando eu fiz isso, eu era casado, né? Eu fiz sem a minha ex-mulher saber. Eu simplesmente apareci no salão, careca. Parou e falou, nossa, ficou bonito. Até que não ficou ruim. Aprovado. Eu vou contar uma Muito outra bom. coisa. Tudo bem que a pessoa se enganou completamente, mas um dia eu estou em Bragança Paulista, 2017, estou lá preparando, montando os equipamentos do jogo do Bragantino, daqui a pouco eu escuto da numerada ali embaixo, né? Marcelo Duó, e a pessoa olhando pra mim. Eu falei, não sou Marcelo Duó, não. É que parece, com óculos, na época do cabelo a gente se parecia mais, verdade. Não nossa. sou Marcelo, ele tá em São Paulo, ele não vê, não. Que legal. Umas histórias boas, Muito, né? Não, muito bastidores, acontece cada coisa, né? Eu acho que eu já contei também do PA, né? O Ângelo acho que sabe. Por que PA? Porque fui entrar no Net Cidade e o Paulo Andrade Net trabalhou Cidade. muitos anos lá, Santo quando André, ainda né? era TV ABC3, né? Santo André? Santo André. Santo André. E aí eu Comecei na Rádio ABC. sim. Eu entrei na mudança do canal e o Paulo Andrade tinha saído. Uhum. Ele fazia ESPN, né? Mas toda a transmissão que eu entrava, o pessoal me chamava como?
Paulo Paulo Andrade. Andrade. Aí o Zé Carlos de Almeida chegou e falou: não vamos te chamar mais de Paulo Arnaldo, porque confunde, vem no automático Paulo Andrade, então vai ficar PA. Aí nasceu o Bom, PA, Bom sim. nome, bom, muito bom. Curiosidades. Marcelo, uma última pergunta, que a gente já está quase Sim. encerrando o tempo. E o que você acha do Kings League, que você teve a oportunidade lá na X Sports? Como você vê? Eu já tentei ver algumas vezes, eu vi uns fragmentos, eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas o que você acha da pegada da Cara, eu acho competição? que a gente, como narrador esportivo, a gente precisa, quando a gente fala assim, reinventar, né, que é uma palavra bonita pra caramba, pra mim é um pouco isso, é olhar o que tá rolando e tentar se adaptar. É um negócio muito diferente pra nossa geração. Eu vou fazer 47, né? Mas a molecada adora. Se a molecada adora e tem público, alguma graça tem. Se não é possível, com tanta distração, a molecada parar pra ver. Então eu decidi, no final do split passado, que eu ia assistir a final desse negócio pra saber qual era. Eu liguei lá na Casé, meu amigo Raoni Pacheco, É um grande round. e assisti e vi a graça naquilo. Que é uma coisa que pra minha geração talvez não tenha tanto engajamento, mas pra molecada tem. Então a gente tem que ir até eles. E eu fui aprendendo as regras, eu acho que é uma coisa que não dá pra comparar com o futebol, é outra coisa. Não é nem um esporte só, é um esporte gamificado. Então tem outras coisas fora. Então não dá pra comparar com nada, eu acho. Eu nem comparo o futebol com futsal, Exato. por exemplo. Não. Você vai perguntar pra mim assim, quando eu tô em casa de folga eu assisto? Não, não. Mas quando eu vou transmitir, eu mergulho naquilo como se eu fosse um heavy user mesmo, um fã, porque eu não tô fazendo pra mim, eu sou um DJ, eu tô tocando pro outro, não pra mim, né? Então, eu acho que é uma coisa que nós, narradores, comunicadores, a gente tem que estar sempre olhando, Sim, claro. porque às vezes essa é uma porta de entrada, sabia? Com certeza. Eu acho que a Kings League, pra mim, ela apareceu no momento na X Sports que eu tava ali começando a entrar. E quando eu falei, olha, eu fiz a Kings League no Desimpedidos, o Mundial. Porra, então faz. E aí eu ganhei um peso diferente lá. Legal. Entendeu? Muito bacana. Vale a pena. E o projeto Nossa Cabine? Segue lá. Cara, segue lá, nossa Liga dos Narradores aqui no YouTube, no meu canal aqui no YouTube a gente faz uma live toda quarta-feira. É um projeto muito legal para ajudar mesmo a molecada com conhecimento, conteúdo sobre narração esportiva. A gente já tem um grupo com 50 meninos no Telegram que a gente fica lá conversando, trocando ideia, ajudando. Projeto muito legal, lindo, já vai para 1 ano e meio Bom. e que tá, graças a Deus, dando frutos. Mário Melo, tá na X Sports, saiu de grande lá. Mário Melo. Felipe Fiore saiu de lá, Renatinha Vilas Boas saiu de lá. Conheço Já- o Renato. já Conheço todo tem- esse pessoal aí. Já tem muita gente boa que faz parte lá da liga ou fez parte da liga e tá começando a se arrumar no mercado. E isso pra mim não tem preço. Esse mesmo sentimento eu também carrego quando eu fiz a poliesportiva e também várias pessoas entraram no mercado. Eu também poderia passar uma lista aqui, mas claro, cada um faz dono da sua trajetória, Exato, da exatamente. sua carreira. A gente só Mas a gente, né, suporta. dá aquele suporte e é muito legal, dá uma satisfação enorme quando eu vejo o pessoal Sem dúvida. que está aí nas grandes emissoras e realizando um sonho profissional. Meus amigos, ó, Cravado, hein? ó. Sim. Então já vou aproveitar o ensejo para a gente não atrasar, para o Marcelo Santoro não ficar bravinho lá em Ilha Bela, me despedir de vocês. Marcelo, foi um prazer. Vamos chamar mais vezes. Quando quiser, Pera. Marcelo Santoro aqui. Pode E deixar. sempre um prazer conversar com você. A gente admira muito o seu trabalho Obrigado. e é um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado. Satisfação pelo convite. Precisando é só chamar. Maravilha. Então, esse foi Marcelo Duó, Ângelo Saquete, meu companheiro de voleibol, né? Olha, Paulo Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Palpitecast, Marcelo Santoro, e principalmente de estar aqui justo no dia que vem o homem Marcelo Duó. Tenho uma admiração muito grande. Nós que nos encontramos algumas vezes, né, nos estádios, Rapidinho ali, temos oportunidade de vez em quando lá na X Sports, então o sucesso não vem à toa, gente. Está aqui uma pessoa que merece todo o sucesso do mundo e parabéns, meu querido. Obrigado, Prazer irmão. imenso. Obrigado, de coração. Valeu, Ângelo. Até a próxima, né? Se Deus quiser. Logo, logo vamos estar dividindo a cabine mais uma vez. Se Deus Obrigado a você que ficou até o fim, curtiu aqui o nosso podcast. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal. Deixa aquele comentário lá também nos comentários, no quadro de comentários. Eu ia falar chat, mas não estamos ao vivo. Então lá no quadro de comentários, tá bom? E semana que vem, atenção, haters! Semana que vem, Marcelo Santoro estará de volta. Um forte abraço. Tchau!